que esta oração alcance o seu coração. Agora eu sinto a presença de Deus neste lugar, neste exato momento. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Uma palavra que vai incendiar a sua fé, que vai reacender a chama da esperança no seu coração. As portas que estavam trancadas se abrem com poder e glória. Cadeias que te prendiam são quebradas neste instante. Receba a unção de conquista, a unção de vitória, a unção que te leva a lugares altos no nome de Jesus. Prepare o seu espírito, abra o seu coração, porque hoje você não será mais o mesmo. Que a paz que excede todo o entendimento, vinda diretamente do coração de Deus, inunde a sua vida agora como um manto protetor. Eu posso sentir a presença dele se manifestando aqui, agora. É uma presença forte, uma presença real que já está enchendo este lugar. E você também pode sentir. Dê lugar ao Espírito, entregue-se por inteiro, sinta aí o fluir do Espírito Consolador te envolver. E se você deseja fazer parte desta poderosa corrente de oração diária, eu te convido a se inscrever agora mesmo no canal Momento de Oração e ativar o sininho para ser o primeiro a receber palavras de fé e mensagens de esperança. Saiba que, ao se inscrever, você entra debaixo de um compromisso de oração. Eu oro diariamente por cada vida que faz parte deste canal. Vá agora nos comentários e deixe o seu pedido de oração. Escreva também o nome daquela pessoa querida, um familiar ou amigo, por quem você deseja interceder. E com toda a força da sua fé, declare junto comigo: eu tomo posse, eu recebo a minha vitória. Hoje, vamos mergulhar juntos no Salmo 80, um grito de angústia e uma súplica por restauração que ecoa através dos séculos e que encontra ressonância em nossos corações, em nossos dias. Este salmo, meu irmão, minha irmã, é um retrato da busca incessante do povo de Deus por um toque divino, por um reavivamento da fé, por um milagre que transforme a dor em esperança, a fraqueza em força, a derrota em vitória. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Salmo 80. Mas não leia como uma simples leitura. Faça deste salmo a sua poderosa oração neste momento. E se você não tiver uma Bíblia por perto, feche os seus olhos e repita comigo essas palavras de fé, deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ó pastor de Israel, ouve, tu que guias José como um rebanho, tu que estás entronizado sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Desperta o teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre nós para que sejamos salvos. Ó soberano Senhor, até quando estarás indignado com as orações do teu povo? Tu os tens alimentado com pão de lágrimas, e lhes tens dado lágrimas em grande quantidade para beber. Tu nos tens tornado motivo de discórdia para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste nações e a plantaste. Limpaste o terreno para ela, e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os seus galhos cobriram os cedros altíssimos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio Eufrates. Por que derrubaste os seus muros, de modo que todo aquele que passa apanha as suas uvas? O javali da floresta a devasta, e tudo o que rasteja no campo a come. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos céus olha e vê. Cuida desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fortaleceste. A videira foi derrubada e queimada. Pela tua repreensão o teu povo perece. Que a tua mão esteja sobre o homem que está à tua direita, sobre o filho do homem que para ti fortaleceste. Então não nos afastaremos de ti,
vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó soberano Senhor Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. O Salmo 80 é um clamor por restauração, um pedido para que Deus volte o seu rosto e ilumine o seu povo, trazendo de volta a prosperidade, a alegria e a segurança. É um reconhecimento da fragilidade humana e da dependência total do poder e da misericórdia divina. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando nos sentimos abandonados e desesperançosos, Deus está sempre presente, pronto para nos ouvir, para nos perdoar e para nos restaurar. Este salmo nos ensina a importância de clamar a Deus em tempos de angústia, de reconhecer nossos pecados e de buscar a sua face com humildade e fé. Ele nos mostra que a restauração não é apenas um evento, mas um processo contínuo de renovação espiritual, de transformação interior, de alinhamento com a vontade de Deus. É um convite para que abramos nossos corações e permitamos que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos conduza a uma vida plena e abundante. Agora, com base nesta palavra poderosa, feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, entramos na Tua presença neste momento, com corações contritos e humildes, reconhecendo a nossa total dependência de Ti. Senhor, somos como a videira do Salmo 80, que precisa do Teu cuidado, da Tua poda, da Tua restauração. Reconhecemos que muitas vezes nos afastamos de Ti, que negligenciamos a nossa fé, que deixamos de produzir os frutos que o Senhor espera de nós. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa falta de fé. Lava-nos com o Teu sangue, purifica-nos com o Teu poder, restaura-nos com a Tua graça. Senhor, clamamos a Ti neste momento por restauração em todas as áreas das nossas vidas. Restaura a nossa saúde, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, as nossas finanças. Restaura a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança. Restaura a nossa fé, o nosso amor, a nossa comunhão contigo. Senhor, levanta-nos do pó, como fizeste com o Teu povo no passado. Revigora a nossa alma sedenta, alivia o nosso coração aflito. Precisamos tanto da Tua presença, do Teu toque, do Teu amor incondicional. Enche-nos com a Tua unção, para que possamos testemunhar do Teu poder e da Tua glória em todos os lugares. Pai, sabemos que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que realiza o impossível. Cremos que o Senhor pode transformar as nossas vidas, mudar a nossa história, nos conduzir a um futuro de esperança e de paz. Por isso, clamamos a Ti com toda a força da nossa fé, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que já está agindo em nosso favor. Opera milagres, Senhor, milagres de cura, milagres de libertação, milagres de restauração, milagres de provisão. Precisamos tanto dos Teus milagres, Senhor, para superarmos os desafios, para vencermos as dificuldades, para alcançarmos os nossos sonhos. Sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. Então, manifesta o Teu poder, Senhor, e surpreende-nos com os Teus milagres. Liberta-nos de todo o mal, de toda a opressão, de toda a enfermidade. Quebra as correntes que nos prendem, destrói as barreiras que nos impedem de avançar, remove os obstáculos que nos impedem de prosperar. Senhor, Tu és o nosso libertador, o nosso curador, o nosso provedor. Então, liberta-nos, cura-nos, provê para as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Abençoa a nossa família, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua proteção. Que o Teu Espírito Santo habite em nossos lares, que a Tua palavra seja a nossa luz, que a Tua presença seja a nossa alegria.
fortalece os laços familiares, restaura os relacionamentos quebrados, une os corações que estão separados. Senhor, a família é um dom precioso que o Senhor nos deu. Então, cuida da nossa família, abençoa a nossa família, protege a nossa família. Abençoa o nosso trabalho, Senhor, com a Tua sabedoria, com a Tua graça, com a Tua prosperidade. Que o nosso trabalho seja uma fonte de bênçãos para nós e para os outros. Que possamos usar os nossos talentos e habilidades para servir ao Senhor e ao próximo. Abre as portas do emprego, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Concede-nos oportunidades de crescimento e de desenvolvimento. Abençoa os nossos projetos e empreendimentos. Senhor, o trabalho é uma dádiva que o Senhor nos concede. Então, abençoa o nosso trabalho, guia o nosso trabalho, prospera o nosso trabalho. Abençoa as nossas finanças, Senhor, com a Tua abundância, com a Tua provisão, com a Tua fartura. Que não nos falte nada, Senhor, que tenhamos o suficiente para suprir as nossas necessidades e para ajudar os necessitados. Livra-nos das dívidas, da escassez, da falta. Senhor, Tu és o nosso provedor, o nosso pastor, o nosso dono. O Senhor é o meu pastor, de nada me faltará. Então, provê para as nossas necessidades, abençoa as nossas finanças, multiplica os nossos recursos. Abençoa a nossa saúde, Senhor, com a Tua cura, com a Tua vitalidade, com a Tua longevidade. Que o Teu Espírito Santo nos cure de toda enfermidade, de toda dor, de todo sofrimento. Fortalece o nosso corpo, revigora a nossa alma, ilumina a nossa mente. Senhor, Tu és o nosso médico, o nosso remédio, o nosso alívio. Então, cura-nos, Senhor, fortalece-nos, vivifica-nos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para tomarmos as decisões certas, para fazermos as escolhas corretas, para trilharmos o caminho da Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine, nos instrua. Senhor, precisamos da Tua sabedoria para lidarmos com os desafios da vida, para superarmos os obstáculos, para alcançarmos os nossos objetivos. Então, concede-nos sabedoria, Senhor, revela-nos a Tua vontade, orienta os nossos passos, dá-nos discernimento, Senhor, para reconhecermos a Tua voz, para distinguirmos o bem do mal, para discernirmos os espíritos. Que o Teu Espírito Santo nos revele as artimanhas do inimigo, que nos proteja das ciladas, que nos livre do engano. Senhor, precisamos do Teu discernimento para não sermos enganados, para não cairmos em tentação, para não nos desviarmos do Teu caminho. Então, concede-nos discernimento, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, desperta os nossos ouvidos, dá-nos fé, Senhor, para crermos nas Tuas promessas, para confiarmos no Teu poder, para esperarmos no Teu tempo. Que a nossa fé seja inabalável, que não duvidemos do Teu amor, que não desanimemos diante das dificuldades. Senhor, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, aumenta a nossa fé, Senhor, fortalece a nossa esperança, renova a nossa confiança. Dá-nos amor, Senhor, para amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, para perdoarmos uns aos outros como o Senhor nos perdoou, para servirmos uns aos outros como o Senhor nos serviu. Que o Teu amor inunde os nossos corações, que nos motive a praticar o bem, que nos impulsione a testemunhar do Teu amor. Senhor, o amor é o maior de todos os dons. O amor é a essência do Teu ser. O amor é o cumprimento da Tua lei. Então, enche-nos de amor, Senhor. Capacita-nos a amar. Ensina-nos a perdoar. Senhor, revela os Teus segredos a nós, para que possamos conhecer a Tua vontade, para que possamos entender os Teus propósitos, para que possamos desfrutar da Tua intimidade. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que a Tua palavra nos revele, que a Tua presença nos inspire. Senhor, os Teus segredos são para aqueles que Te temem, para aqueles que Te amam, para aqueles que Te buscam. Então,
revela os teus segredos, Senhor. Abre os nossos olhos, desperta os nossos ouvidos. Senhor, alinha os nossos pensamentos com os teus, para que possamos pensar como o Senhor pensa, para que possamos sentir como o Senhor sente, para que possamos agir como o Senhor age. Que o teu Espírito Santo nos renove a mente, que a tua palavra nos transforme o coração, que a tua graça nos capacite a viver uma vida que te agrade. Senhor, precisamos ter a mente de Cristo para discernirmos a tua vontade, para vencermos as tentações, para cumprirmos o teu propósito. Então, alinha os nossos pensamentos. Senhor, renova a nossa mente, transforma o nosso ser. Senhor, preenche os nossos vazios com a tua presença, para que possamos encontrar a plenitude em ti, para que possamos experimentar a alegria em ti, para que possamos desfrutar da paz em ti. Que o teu Espírito Santo nos console, que a tua palavra nos alimente, que a tua graça nos sustente. Senhor, só o Senhor pode preencher os nossos vazios, só o Senhor pode satisfazer a nossa alma, só o Senhor pode dar sentido à nossa vida. Então preenche os nossos vazios, Senhor, satisfaz a nossa alma, dá sentido à nossa existência. Senhor, transforma as nossas fraquezas em força, para que possamos superar os nossos limites, para que possamos vencer os nossos medos, para que possamos cumprir o teu chamado. Que o teu Espírito Santo nos capacite, que a tua palavra nos fortaleça, que a tua graça nos sustente. Senhor, a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então transforma as nossas fraquezas. Senhor, capacita-nos para o serviço, sustenta-nos em teu amor. Senhor, quebra as cadeias que nos aprisionam, para que possamos ser livres em ti, para que possamos viver a tua verdade, para que possamos desfrutar da tua liberdade. Que o teu Espírito Santo nos liberte, que a tua palavra nos transforme, que a tua graça nos capacite. Senhor, tu és o nosso libertador, tu és a nossa esperança, tu és a nossa salvação. Então quebra as cadeias, Senhor, liberta-nos do cativeiro, conduz-nos à liberdade. Senhor, derruba as muralhas que nos impedem de avançar, para que possamos conquistar os nossos sonhos, para que possamos alcançar os nossos objetivos, para que possamos cumprir o teu propósito. Que o teu Espírito Santo nos guie, que a tua palavra nos inspire, que a tua graça nos capacite. Senhor, em ti podemos derrubar muralhas, em ti podemos vencer gigantes, em ti podemos conquistar a terra prometida. Então, derruba as muralhas, Senhor, abre os caminhos, capacita-nos para a conquista. Senhor, abre as portas que estão fechadas diante de nós, para que possamos entrar na tua bênção, para que possamos desfrutar da tua provisão, para que possamos viver a tua promessa. Que o teu Espírito Santo nos conduza, que a tua palavra nos ilumine, que a tua graça nos capacite. Senhor, tu tens as chaves da vida e da morte. Tu abres e ninguém fecha, tu fechas e ninguém abre. Então, abre as portas, Senhor, conduz-nos à tua bênção, permite-nos experimentar a tua provisão. Em nome de Jesus, recebemos a restauração, recebemos os milagres, recebemos a vitória. Amém. Se você sentiu a presença de Deus neste momento, inscreva-se no canal Momento de Oração e seja abençoado diariamente. Deixe nos comentários: eu creio no poder da restauração. Clique na tela e continue sua jornada espiritual com a gente.